Como vai funcionar? Eu vou falar pra você fazer um resumo de um filme, vou te dar um título de um filme que existe, mas vou te dar um desafio, por exemplo, Homem-Aranha, mas sem poderes. E aí eu posso falar troca, pra você trocar a última coisa que você falou, e mais ou menos pra mudar a intensidade. Faça pra mim uma sinopse um resumo de um filme de Hora de Aventura. Hora de Aventura. Mas que o tempo não existe, o tempo tá parado. Tá parado, não tem como ter hora de aventura, só aventura. O Finn e o Jake estão lá sentados, né? E, tipo, tá tudo parado, não tem folha voando, não tem nada. E aí o Finn pensa assim... Porque o tempo tá parado, né? Ele não tem como ele pensar. Troca. Aí ele pensa assim... sabe que... Jake? Aí ele, o quê? Aí ele fala... é... de aventura. Aí eles vão o quê? Eles saem em busca de uma aventura. Aumenta. Eles saem em busca de uma aventura épica. Troca. Então eles saem no carro deles. Eles estão lá dirigindo de boas. E eles chamam a Princesa Jujuba, né? Pra dirigir com eles. Certo. E aí eles levam a Princesa Jujuba pra essa aventura épica deles. Aumenta. Eles levam a Princesa Jujuba e a Marceline Boa! pra aventura deles, que é numa montanha. Troca. Que é num vulcão. Perfeito. Só que ninguém aí é resistente a fogo, né? A Jujuba morre. Aumenta. A Jujuba explode o mundo. Diminui. A Jujuba derrete junto com a Marceline. Ok. E a missão do Finn e do Jake nessa é reviver ela. Como? Com um cristal que eles encontram. Muda. Como? Com adoração ao Senhor. Aumenta! Como? Abrindo uma igreja universal no bairro. E aí, assim que eles abrem essa igreja, eles têm que construir todo um pessoal adorador para reviverem. Eles têm que construir todo um zumbis para reviverem elas. E aí eles conseguem. Tá longe. Me faz um resumo, então, do filme Donzela da Netflix. Ok. Em que ela é surda. Tem essa garota, né, que ela é uma princesa. E aí ela é uma donzela de um reino muito poderoso. Diminui. E de um reino bem fraquinho. Menos. Ela é princesa de um bairro. E aí ela é a princesa. Acontece que ela é surda. E aí ela tá na linha de sucessão ali do morro, né? E aí ela precisa fazer algumas tarefas para poder ser aceita como a nova rainha do morro, né? E deixar de ser uma donzela. Para ela ser a nova imperatriz do morro. Aumenta. Entendeu? Para ela ser a nova presidente do morro. Presidente do mundo do morro. Entendeu? Tem um problema, um pequeno problema. Que ela é surda. E aí alguns desses desafios envolvem ter conhecimento de funk, e ela não tem, porque ela nunca ouviu, né? E músicas em geral da comunidade lá, da qual ela é a presidente do mundo. Aí ela tem que dar o jeito dela de ouvir essas canções, ela escuta todas essas canções por meio de vibrações. Troca. Que ela, por meio de imagens. Troca. Por meio de textos que ela lê. Troca. Ela ouve todas essas canções em braille. Troca. Ela ouve todas essas canções por meio do ar que ela respira. Beleza. E aí, numa dessa, de tanto ela respirar música, ela acaba ficando alérgica à música. Troca. Ela acaba ficando alérgica à penicilina. E aí... Penicilina do nada. Aumenta. Ela fica alérgica a 37 remédios conhecidos pelo homem. E aí, ela não tem como tratar dessa alergia. E aí ela tem que parar de fazer esses desafios, né, que foi proposto para ela. E aí, nesse meio tempo, ela acaba sendo sequestrada por uma facção rival. E aí ela precisa ser resgatada, né, pelo príncipe que está prometido para ela lá do morro, onde ela futuramente vai ser a presidente do mundo, né? E aí, beleza, aí o filme começa a acompanhar ele, indo buscar ela, né? Você tá indo longe demais, resume mais.
E aí, quando ele chega lá pra resgatar ela, lá na facção rival, ele chama por ela, só que ele esqueceu que ela é surda. Então ele não pode ouvir ele. E aí, ele tenta usar o que ele sabe que vai fazer ela perceber ele, por mais que isso vá fazer mal pra ela, porque ela tem alergia a respirar as coisas, né? E aí, ele sai espirrando seringa de penicilina pro alto, assim, ó. Pra ela saber onde ele tá. Troca. Acontece que quando ele chega lá, ela já tá morta. Porque Aumenta. Ela tá desmembrada, porque a penicilina, ela tá explodida. Não sobrou, ela virou confete. Acabou, virou confete de tanta penicilina que ela respirou no ar. E aí ele chega lá, fica triste, só que acaba que, como ele era o próximo da linha de sucessão, ele acaba assumindo o morro sozinho. E aí ele vira o donzelo. E aí, Vira o donzelo. Resume pra mim, Madrugada dos Mortos, mas que se passa numa tarde e é só pessoas cansadas, não tem mortos. Tá bom. Tem um monte de gente que trabalha numa empresa muito grande, que ela faz o quê? Eles trabalharem 23 horas por dia. Putz. E aí, o Jonas, que é um desses funcionários, ele se levanta não, porque ele tá cansado. Ele se ergue na cadeira e fala, gente, a gente precisa lutar contra isso. Aumenta. Gente, a gente precisa matar o chefe. Perfeito. Aí eles vão até o chefe, eles juntam umas 3 pessoas, Aumenta. eles juntam 50 pessoas, Troca. eles juntam 5 cachorros, eles juntam 5 cachorros, porque ninguém quis participar com ele, tava todo mundo muito cansado. Então ele junta esses 5 cachorros que ele treinou, Troca. esses 5 cachorros que ele achou na rua, e leva pra matar o chefe. Aumenta. E leva pra matar a família do chefe. Perfeito. Mas o que acontece? O cachorro não era treinado. Ele não sabe o que tem que fazer. Então ele só soltou os cachorros na esperança de acontecer alguma coisa e nada acontece. Muda. Quer dizer, troca. Ele soltou os cachorros e o cachorro mijou no chão inteiro. Mas ninguém saiu ferido. Então ele bolou outro plano. Certo. E se ele destruísse a empresa? Aumenta. E se ele destruísse o país? Aumenta. E se ele destruísse o planeta? Eu tava escavando muito rápido. Então ele juntou uma caralhada de cachorro. Troca. Então ele juntou um monte de crocodilo. Boa. Boa. O cachorro deu certo. Exatamente, o cachorro não deu certo. Então ele junta um monte de crocodilo, solta, e os crocodilos vão avacalhando a cidade inteira, se espalhando pelo país. Diminui. Avacalhando a casa dele, Ok. porque ele não conseguiu crocodilo suficiente. Então eles só avacalharam a casa dele. Certo. O que ficou de conclusão desse filme? Se você tenta atacar, você acaba sendo ferido. Troca. Se você tenta atacar, você acaba tendo a casa avacalhada. Troca. Se você tenta atacar, você é atacado. Troca. Se você tenta atacar, sua avó morre. Aumenta. Se você tenta atacar, sua família fica com diabetes. Meu Deus.